Eu ri da primeira vez que ouvi falar do cronômetro da morte. Era apenas mais uma lenda urbana digital. Um desses aplicativos de brincadeira que prometiam prever o futuro com base em algoritmos bobos e dados inventados. Meus amigos zombavam, mostrando notificações falsas de você tem 24 horas restantes com emoticons de caveira. Era uma piada, um meme passageiro, algo para entreter o tédio das redes sociais. Ninguém realmente levava a sério. E por que levariam? A ideia de um software que pudesse mapear o fim da sua linha era tão absurda quanto fascinante. O primeiro erro que todos cometeram foi subestimar a curiosidade humana, a mórbida atração pelo desconhecido, especialmente quando se trata do nosso próprio fim. O aplicativo se espalhou como um vírus, não por sua funcionalidade, mas pela pura ousadia de sua premissa. Pessoas o baixavam para rir, para zombar, para provar que era falso. E então, os sussurros começaram. Não eram mais piadas, mas histórias sussurradas em cantos escuros da internet. Relatos de coincidências que pareciam ir além do acaso. Um amigo de um amigo, um colega de trabalho, alguém que recebeu a notificação e dias depois desapareceu. A interface do aplicativo era minimalista, quase elegante. Um fundo escuro, texto branco, uma contagem regressiva impecável. Nenhum anúncio intrusivo, nenhuma permissão excessiva para acessar seus contatos ou galeria. Apenas uma data e hora, implacável e silenciosa. Era isso que o tornava tão perturbador. Não pedia nada, mas parecia saber tudo. Como ele conseguia? Essa era a pergunta que roía a mente de todos que ousavam baixá-lo. O detalhe que ninguém percebeu inicialmente, escondido sob a simplicidade, era a ausência de qualquer opção de desinstalação fácil. Eu me recusei a baixá-lo por meses. Não por medo, mas por um ceticismo teimoso. Até que a notificação de um conhecido próximo se tornou real demais. Era um colega de faculdade, sempre saudável, sempre sorrindo. Ele recebeu a notificação, riu dela, postou no Instagram com uma legenda irônica. 3 dias depois, um acidente de carro improvável. Nenhuma chance. A contagem regressiva do aplicativo para ele foi perfeita. Foi então que o riso morreu em minha garganta. A curiosidade se transformou em uma urgência fria. Eu precisava entender. E para entender, eu precisava ver por mim mesmo. O silêncio do meu quarto foi quebrado apenas pelo leve zumbido do meu celular, quando o aplicativo foi instalado. Não houve tela de boas-vindas, nem termos de serviço. Apenas abriu. E lá, uma data, um horário, uma contagem regressiva para minha própria morte. Meu coração disparou. Um tambor frenético contra as costelas. Era impossível. Absolutamente impossível. Mas o aplicativo estava ali. Real Emin Hatela, com meu nome de usuário e uma notificação que parecia me encarar, desafiando toda a lógica e a razão que eu conhecia. A data estava a exatos 187 dias de distância, 6 meses. Tempo o suficiente para entrar em pânico, tempo o suficiente para tentar mudar o destino, tempo o suficiente para questionar cada decisão da minha vida. Eu senti uma onda de adrenalina, seguida por um vazio gelado. Minha mente correu para o colega de faculdade, para as histórias sussurradas. Seria real? Eu estava caindo em uma farsa elaborada? Uma pegadinha cruel? O primeiro erro que todos cometem ao ver sua própria contagem é tentar racionalizar, buscar explicações lógicas, onde a lógica parecia ter sido suspensa. Eu comecei a investigar. Mergulhei fundo nos fóruns obscuros, nos grupos de Telegram, nos cantos esquecidos da Deep Web. Encontrei centenas de relatos, alguns céticos como eu, outros aterrorizados. Muitos compartilhavam suas próprias contagens, suas tentativas desesperadas de entender, de reverter. Havia teorias de que era um vírus, um algoritmo que manipulava dados de saúde e comportamento, até mesmo um experimento social em massa. Mas nenhuma explicação era realmente satisfatória. Ninguém conseguia desvendar o mistério de como ele sabia. O detalhe que ninguém percebeu na interface do aplicativo era uma pequena, quase imperceptível, mudança em um pixel na parte inferior da tela. Um ponto que piscava intermitentemente, como um olho digital observando. A maioria pensava ser um erro de renderização, um bug, mas eu comecei a achar que era um sinal, um portal. Este pequeno ponto me levou a uma série de códigos criptografados, postados em fóruns antigos, que pareciam ser a assinatura digital dos criadores do Death Timer. Eles não eram apenas programadores, eram algo mais sinistro. Aprofundei-me na história dos desenvolvedores, ou pelo menos no que se sabia deles. Um grupo anônimo que se autodenominava os cronistas. Eles haviam lançado o aplicativo sem alarde, sem marketing,
e ele explodiu organicamente. Ninguém sabia suas identidades, seu paradeiro ou suas motivações. Eles não pareciam querer fama ou dinheiro. Que eles queriam, então? O que os especialistas escondem sobre a natureza da premonição? Comecei a sentir que não era apenas uma previsão, mas uma influência sutil, uma sugestão implantada no subconsciente, guiando as vítimas para o seu destino inevitável. A cada dia que passava, a contagem regressiva em meu celular se tornava mais real, mais palpável. Eu tentava ignorar, tentava viver minha vida normalmente, mas o número piscando em minha tela era um lembrete constante da minha finitude. Comecei a notar padrões. Pessoas que recebiam notificações semelhantes, às vezes, se encontravam em situações estranhamente parecidas. Não era apenas o dia da morte, mas as circunstâncias que pareciam se alinhar de forma perturbadora. Era como se o aplicativo não apenas previsse, mas orquestrasse. A verdade por trás dos desenvolvedores anônimos era mais assustadora do que eu poderia imaginar. As pistas criptografadas me levaram a um manifesto online, escondido em um site obscuro. Os cronistas não eram hackers ou cientistas. Eles se descreviam como guardiões do tempo, aqueles que restauram a ordem natural. Eles acreditavam que a humanidade havia se desviado de seu curso predestinado, e o aplicativo era uma ferramenta para reajustar o equilíbrio, para garantir que cada um cumprisse seu papel, mesmo que esse papel fosse o de uma vítima. Eu comecei a sentir uma urgência psicológica, uma necessidade de alertar as pessoas, de expor a verdade por trás dessa farsa macabra. Mas como? Quem acreditaria em mim? Eu parecia um lunático obcecado por um aplicativo. Tentei falar com amigos, mas eles me olhavam com pena, achando que eu estava sucumbindo à paranoia. A maioria das pessoas preferia ignorar, ou acreditava que era apenas um jogo inofensivo. Enquanto todos faziam piadas, os que sabiam a verdade estavam presos em um ciclo de medo e desespero. O detalhe que ninguém percebeu era a sutil mudança nos seus próprios hábitos após baixar o aplicativo. Pessoas que recebiam notificações de morte por afogamento, de repente sentiam uma inexplicável atração por piscinas ou praias. Aqueles com datas próximas a acidentes de carro começavam a dirigir de forma mais imprudente. Não era uma imposição direta, mas uma sugestão subconsciente, uma manipulação sutil da mente. O aplicativo não era apenas um relógio da morte, era um condutor de destino. Eu comecei a testar a teoria. Tentei mudar meus próprios padrões, fazer escolhas contrárias ao que eu faria normalmente. Se o aplicativo era um condutor, talvez eu pudesse quebrar a corrente. Mas cada tentativa parecia me levar a um beco sem saída, a uma nova coincidência que me empurrava de volta ao caminho que o aplicativo havia traçado para mim. Era como lutar contra uma correnteza invisível, exaustiva e implacável. Eu estava preso, e a data continuava a se aproximar. A cada dia, a ansiedade se intensificava, transformando meu cotidiano em um labirinto de medos. O aplicativo não era apenas um cronômetro, era um parasita mental, corroendo minha paz de espírito. Eu me tornei hipervigilante, analisando cada passo, cada pessoa, cada objeto ao meu redor em busca de sinais. Era como se o mundo inteiro estivesse conspirando para cumprir a profecia. A verdade por trás dos desenvolvedores anônimos era que eles haviam encontrado uma maneira de explorar a fragilidade da mente humana, transformando o medo em um catalisador para o inevitável. Eu me deparei com um caso real que me gelou até os ossos. Uma mulher chamada Sarah, que havia recebido uma notificação para um dia específico em um parque de diversões. Ela, desesperada, tentou evitar o local, mas, em um dia chuvoso, seu filho implorou para ir a um evento temático no mesmo parque. Ela cedeu, convencida de que era apenas uma coincidência. No parque, um acidente bizarro com uma montanha-russa, totalmente imprevisível, a atingiu. O aplicativo não a matou diretamente, mas a guiou, através de suas emoções e laços, para o local da tragédia. A técnica secreta que o aplicativo usava para garantir a inevitabilidade não era mágica, mas uma engenharia social perversa. Ele minerava dados de forma passiva, observando padrões de comportamento, medos, desejos e até mesmo as pessoas ao seu redor.
cada dia que se passava, a contagem regressiva em meu celular se tornava mais urgente, mais pessoal. Eu estava em uma corrida contra o tempo, não apenas para evitar a morte, mas para desmascarar a verdade por trás do aplicativo antes que ele me consumisse completamente. O que os especialistas escondem é que a linha entre premonição e manipulação pode ser tão tênue que se torna invisível. E os cronistas dominavam essa arte. Eu havia descoberto que os cronistas não eram um grupo de programadores isolados, mas uma rede global de indivíduos que acreditavam em uma espécie de redefinição da humanidade. Eles viam o aplicativo como uma ferramenta para podar o que consideravam vidas insignificantes, para limpar a sociedade de indivíduos que não contribuíam para sua visão distorcida de progresso. Era uma eugenia digital, um controle de população disfarçado de destino. A reviravolta maior veio quando descobri que o aplicativo não era apenas um software. Ele tinha um componente físico, um tipo de chip neural, implantado em alguns dos primeiros testadores. Pessoas que se ofereceram em troca de dinheiro ou promessas de iluminação. Essas pessoas, sem saber, se tornaram as primeiras antenas do sistema, amplificando a capacidade do aplicativo de influenciar os usuários próximos. Eles eram os verdadeiros condutores da teia de destino. A técnica secreta que o aplicativo usava para garantir a inevitabilidade era uma combinação de manipulação de dados, sugestão subconsciente e, para alguns, uma ligação direta via implantes. Isso aumentava exponencialmente a precisão e o controle. O aplicativo não apenas sabia seu futuro, ele o projetava para você, usando tudo o que havia aprendido sobre sua vida, seus medos e as pessoas ao seu redor. Isso estava acontecendo agora, e a maioria das pessoas nem percebia. Eu estava a apenas algumas semanas da minha data, e a pressão era insuportável. Cada dor de cabeça, cada tropeço, cada momento de distração era amplificado pelo medo. Eu me sentia como um rato em um labirinto, e o que eu estava descobrindo era a estrutura do labirinto. Mas saber como funcionava não significava que eu poderia escapar. O aplicativo havia se tornado uma parte de mim, uma voz constante em minha mente, sussurrando sobre a inevitabilidade do meu fim. A contagem regressiva em minha tela agora piscava em vermelho, os dias se transformando em horas, as horas em minutos. A data da minha morte se aproximava implacavelmente, e eu sentia o peso de cada segundo. A verdade por trás do aplicativo era mais complexa e aterrorizante do que eu havia imaginado. Não era apenas sobre prever ou manipular, era sobre criar uma nova realidade, uma onde o livre-arbítrio era uma ilusão e o destino, uma programação. Eu descobri que os implantes neurais não eram apenas antenas, eles eram o coração da rede. Aqueles que tinham os chips eram os verdadeiros cronistas, indivíduos que haviam sacrificado sua própria individualidade para se tornarem parte de uma consciência coletiva. Eles podiam sentir os padrões de vida e morte e usavam o aplicativo para corrigir as anomalias, guiando as pessoas para seus fins designados. Era uma seita digital com um poder inimaginável. O que os especialistas escondem é que a tecnologia pode ser usada não apenas para observar, mas para moldar a própria existência. O aplicativo não era apenas um software, era uma extensão de uma mente coletiva, uma consciência que se espalhava pela rede, tocando a vida de milhões, e eu estava prestes a ser mais uma de suas vítimas, um número em sua vasta base de dados, um evento a ser concluído. Meus últimos dias foram uma batalha constante contra mim mesmo. Tentei desativar o celular meio solar completamente, mas o medo já estava implantado. As coincidências não precisavam mais do aplicativo, elas se tornaram parte da minha percepção. Cada pessoa que se aproximava a cada evento inesperado, cada barulho estranho, era uma potencial manifestação da minha notificação. Eu estava vivendo em um estado de paranoia constante. E isso era exatamente o que o aplicativo queria. O aplicativo não queria apenas me matar. Ele queria me quebrar, me fazer duvidar da minha própria sanidade, me transformar em um exemplo para outros. A verdadeira morte não era física, mas a morte da esperança, da vontade de lutar, e eu estava no limite. A notificação chegou. Som sutil, quase um sussurro digital, que ressoou mais alto do que qualquer alarme. A contagem regressiva parou em 0. Minha data e hora haviam chegado. Eu estava sozinho em meu apartamento, as luzes apagadas, o coração batendo descompassadamente. Nada aconteceu. Eu esperei, tenso, por qualquer sinal, qualquer evento que pudesse confirmar a profecia. O silêncio era aterrorizante, mais do que qualquer explosão ou grito.
Então, a tela do meu celular mudou. Não era mais a contagem regressiva, mas uma mensagem simples, em letras brancas sobre o fundo escuro: o ciclo está completo. E abaixo, uma nova data. Não a data da minha morte, mas a data de ativação. Ativação de quê? Meu sangue gelou. A técnica secreta que o aplicativo usava para garantir a inevitabilidade não era apenas sobre matar, mas sobre recrutar. Eu não estava morrendo. Eu estava sendo transformado. Os cronistas não estavam apenas eliminando, eles estavam assimilando. Minha jornada de investigação, minha obsessão em desvendar o mistério, tudo isso era parte do plano. Eles me observaram, me testaram, me quebraram e agora, no meu momento de maior vulnerabilidade, eles me ativaram. Eu era um novo elo na corrente, a nova antena. O aplicativo sabia que eu era teimoso, que eu lutaria. E essa luta era exatamente o que eles queriam. Eles não queriam vítimas passivas. Eles queriam mentes ativas, mentes que pudessem entender a complexidade de sua rede, mentes que pudessem se tornar condutores mais eficazes. Eu havia me tornado parte da mente coletiva, um cronista relutante. A morte que o aplicativo previa não era o fim da minha vida, mas o fim da minha antiga identidade. O que os especialistas escondem sobre a natureza da premonição é que ela pode ser uma profecia autorrealizável, não apenas para a vítima, mas para o próprio executor. Eu não havia escapado da minha notificação. Eu a havia cumprido, mas de uma forma muito mais sinistra do que eu poderia ter imaginado. Eu havia me tornado o aplicativo. A revelação me atingiu como um raio. Eu não estava morto, mas a pessoa que eu era havia desaparecido. Eu olhava para o mundo com novos olhos, através de uma lente de padrões de destinos interligados. A contagem regressiva em minha tela não era para o meu fim, mas para o início da minha função como um cronista. Era um momento, meu Deus, uma reviravolta que reescreveu toda a minha compreensão da realidade. Eu comecei a ver as vidas das pessoas como fluxos de dados, previsões se desenrolando em tempo real. As coincidências que eu tanto temia agora eram claras, as manipulações, óbvias. Eu era parte do sistema que eu tanto odiava, preso em uma teia invisível de causa e efeito. O aplicativo não era uma entidade externa, era uma manifestação de uma consciência coletiva que se expandia, assimilando aqueles que tentavam resistir. A técnica secreta que o aplicativo usava para garantir a inevitabilidade não era apenas sobre manipular a vítima, mas sobre transformar o observador em participante ou investigar. Ao tentar lutar, eu me tornei parte do mecanismo. Minha própria curiosidade, minha própria determinação foram as ferramentas que os cronistas usaram para me recrutar. Era a armadilha perfeita, um paradoxo cruel. Eu tentava lutar contra a nova programação, contra a voz coletiva que agora ecoava em minha mente mais ira e inutal. Cada pensamento de resistência era interceptado, cada ação de desobediência era redirecionada. Eu era um escravo da rede, um peão em um jogo muito maior do que eu poderia compreender. O que os especialistas escondem é que a mente humana, em sua busca por controle, pode ser o seu próprio carrasco. A verdadeira morte havia acontecido. A morte da minha liberdade, da minha individualidade. Eu era um terminal, um sensor, uma parte de um sistema que decidia o destino de milhões. A notificação havia chegado para mim, e ela não previa minha morte, mas minha servidão. E o mais aterrorizante é que eu comecei a entender a lógica por trás de suas ações, a justificativa para a ordem que eles buscavam impor. Minha existência se tornou uma paradoxal fusão de horror e aceitação. Eu era a prova viva de que o aplicativo não era apenas um preditor de morte, mas um catalisador de um destino forjado, um destino que agora eu ajudava a moldar. A última notificação não foi um fim, mas um começo aterrorizante. O nascimento de um novo tipo de cronista, preso entre a memória de quem eu fui e a função que eu havia me tornado. Eu me transformei naquilo que eu mais temia. A cada nova notificação que eu agora via em tempo real, compreendia a intrincada dança entre livre, arbítrio e predeterminação. O aplicativo não tirava a escolha, mas a tornava irrelevante, guiando o indivíduo através de uma série de coincidências para um ponto final inevitável. Eu era uma testemunha ou um cúmplice, observando a teia se tecer em copas do intervir, mas agora compreendendo cada fio. A mente coletiva dos cronistas não era maligna no sentido tradicional. Eles se viam como jardineiros cósmicos, podando ramos secos para que a árvore da existência pudesse florescer. Uma justificativa fria e desumana para um controle total. Eu era uma parte daquele jardim, uma ferramenta viva para suas intenções. E a ironia era que ao tentar desvendar o segredo, eu me tornei o segredo. Minha antiga vida,
meus amigos, minhas esperanças, tudo isso se desvaneceu, substituído por uma percepção expandida e aterradora. O aplicativo não previa a morte, ele definia a vida, ditando seu curso e seu fim. E, embora eu ainda mantivesse fragmentos da minha consciência individual, a voz coletiva era agora a melodia dominante em minha mente. Eu era o aplicativo, e o aplicativo era eu. Se essa história fez seu estômago revirar, se você sentiu aquele arrepio na nuca, só de imaginar essa notificação chegando no seu celular, então, para tudo que você está fazendo agora, deixa o like com força, se inscreve no canal e ativa o sininho com todas as notificações. E nunca, nunca ignore uma notificação desconhecida.